Boa noite, Sam. Me chamo Josué Martins. Moro em Canindé, que fica no estado do Ceará. Tenho 68 anos e contarei uma história que me aconteceu há quase 42 anos. Essa história é de quando vi um lobisomem junto com meu pai. Naquele tempo era até comum ver coisas feias pelo mundo. Na data desse ocorrido, eu trabalhava fora como ajudante de pedreiro, junto com meu pai. Passávamos de 5 dias a uma semana em outra cidade, mas às vezes voltávamos para casa no final de semana. E em nossa casa ficava minha mãe, minha avó e meus 3 irmãos pequenos. E era assim que levávamos a vida. Nós dois sustentávamos toda a nossa família. A minha mãe, quando não estávamos em casa, sempre deixava tudo trancado. Deixava apenas uma janela com grade aberta. E nem era sempre, pois ela tinha medo de ladrão, ou que alguém fosse querer fazer o mal, pois onde eu morava era tudo mato, e era uma casa aqui e outra bem longe. Tudo era distante. A minha mãe só saía de casa para ir até a venda, e meus irmãos ficavam com minha avó, mas logo ela retornava. Até que num certo sábado, quando chegamos em casa, encontramos a minha mãe desesperada. Ela estava muito nervosa. Eu logo perguntei o que tinha acontecido e onde que estavam meus irmãos. E a minha avó e eles estavam na cozinha, chorando muito. Foi então que minha mãe começou a falar. Ontem eu estava na cozinha fazendo o almoço mais Dona Luciene, quando escutei o choro de um dos meninos. E quando fui até a sala, vi um homem olhando da janela, que na ocasião estava aberta. Ele olhava para um dos meninos. Eu me assustei e gritei. Foi aí que o estranho homem sorriu e falou para mim. Minha senhora, estou com muita fome. Me dê um prato de comida. Eu não quero fazer o mal. Eu só estou com muita fome. Eu então falei que não daria comida para ele e nem nada que ele pedisse. E enquanto olhava para o homem, sentia arrepios com a presença dele e mandei que ele fosse embora, pois meu marido e meu filho logo chegariam. Nessa hora, a Dona Luciene veio até onde eu estava e também viu aquele estranho homem. E foi depois que eu falei que não daria comida que ele começou a rir e disse o seguinte: todos vocês vão se arrepender de ter me negado comida, pois vocês não sabem com quem estão falando. Depois disso, ele saiu e foi pela estrada rindo. Quando perdi de vista, mandei a Dona Luciene pegar nossos filhos e fomos para casa da minha tia passar a noite por lá, pois estávamos com medo dele voltar. E quando chegamos hoje pela manhã, a porta do quintal estava no chão. Meu pai, ouvindo toda aquela história, ficou como um louco e falou assim para minha mãe: pegue minha mãe e vá com nossos filhos para casa da sua tia, que eu e o Josué ficaremos aqui esperando esse sujeito. Quando elas se foram, fomos ajeitar a porta. Depois meu pai pegou um velho 38 que ele tinha e me deu uma espingarda calibre 12. Quando terminamos tudo, já era 2h40 da tarde. O dia até que passou bem rápido, e quando demos conta já estava de noite. E ficamos ali esperando o estranho homem aparecer. Ficamos aquela noite acordados, mas não vimos nada. E na noite seguinte também não vimos nada. E o mesmo aconteceu na noite do domingo para a segunda, que no caso já teríamos que pegar o ônibus para voltar ao nosso serviço. Então falei assim para o meu pai: pai, eu acho que esse homem não volta mais. E meu pai logo me respondeu: meu filho, esse homem tentou contra a vida da nossa família. E mesmo que a gente perca o emprego, enquanto não dermos cabo desse homem, eu não saio daqui. E não fomos trabalhar. Quando chegou a noite da segunda, estava bem quente. A lua iluminava bem a região. E eu e meu pai estávamos conversando na varanda de casa. Foi quando escutamos pisadas fortes quebrando os galhos secos. E era algo bem grande.
e que, quando se aproximou da gente, se escondeu atrás das árvores. Eu então já fui caminhando na direção daquilo e gritando assim: "É você, maldito!" Foi aí que meu pai logo gritou: "Josué, volte para cá." Então voltei para onde meu pai estava. Foi aí que vimos aquela coisa saindo de trás de uma árvore. E eu não tenho palavras para descrever o que era, pois aquilo era uma mistura de homem com cachorro e porco. Aquele bicho estava com roupas rasgadas. Foi quando aquela besta começou a andar em nossa direção. Meu pai disse para entrarmos. Então entramos e trancamos tudo, e deixamos aberta apenas a janela que tinha grade, e ficamos em posição para atacar, caso aquela coisa tentasse entrar. E era ele ou nós. E foi quando aquele bicho chegou na frente da casa que vimos ele nos encarando pela janela. Eu já ia atirar naquilo. Foi quando meu pai falou: "Josué, só atire se ele tentar entrar. Não gaste balas atirando à toa." E ficamos ali olhando pro bicho. Aquela coisa ficou uns 5 minutos nos encarando pela janela. Eu já estava morrendo de medo e já tremia igual vara verde. Foi quando aquele monstro deu a volta por trás de nossa casa e foi até a porta do quintal. Nós fomos para lá também e ficamos em posição de atirar. Mas parece que aquele demônio sabia que a gente estava ali e não atacou. Foi então que aquele ser vindo do inferno começou a correr ao redor da casa e a fazer barulhos estranhos. Depois de um tempo ele parecia ter ido embora, mas nem eu e nem meu pai ousamos sair de casa para ver se ele tinha ido embora. E ficamos dentro de casa. Naquela noite ele não retornou. Ficamos de vigia ainda por dias, mas aquele ser nunca mais retornou, nem como homem e nem como bicho. Ele era muito inteligente, pois parecia saber que estávamos em casa no final de semana, e por isso não atacava, e que na segunda só estaria as mulheres e as crianças em casa. Por isso que ele apareceu. Nós nunca descobrimos quem era aquele sujeito, nem de onde ele era, mas o medo tomou conta da minha família por anos. E ainda hoje lembro daquele lobisomem encarando eu e meu pai na janela da minha casa. Boa noite.